Uh. Yeah. Esse é um tema que ganha muita importância no contexto que a gente está vivendo agora. É um tema que está em disputa, certo? Em disputa mesmo, sobretudo depois da explosão antirracista que teve nos Estados Unidos em 2020, após o assassinato do George Floyd, toda aquela rebelião antirracista. Então, tem um setor da burguesia que disputa, os reformistas disputam, stalinistas disputam, então tem uma disputa muito grande em torno do tema. Agora, é importante a gente compreender que, inclusive, o salto que o movimento negro nos Estados Unidos vai dar, na sua organização, não é que surgiu o movimento negro aí, mas na sua organização, programaticamente, ele tem muito a ver com toda a exigência que o Lenin vai fazer ao Partido Comunista Norte-Americano em ter um programa e tentar ganhar o que tem de melhor no movimento negro dos Estados Unidos. O Lenin, inclusive, chegou a exigir que os brancos do Partido Comunista abandonassem os seus preconceitos não declarados, né, e que procurasse ter uma política de ganhar, inclusive, o setor branco para uma política, digamos assim, ele não utilizava esse termo, mas antirracista, que fossem os campeões da luta contra o racismo dentro da própria comunidade branca. Isso vai fazer com, na década de 1920 e na década de 30, a organização mais procurada por aqueles que buscavam a luta contra o racismo nos Estados Unidos era justamente o Partido Comunista. Em função de toda a autoridade que a Rússia, que os bolcheviques tinham, o Partido Comunista teve depois da Revolução Russa, uma autoridade, inclusive, em nível mundial, e depois do Congresso que teve em 1922, onde foi aprovada as teses negras, que não dá para a gente detalhar aqui. O que vai acontecer? Na década de 30, vai acontecer várias traições, em função da política dos blocos progressistas, adotado por Stalin e pelos stalinistas, que buscavam entender, criar a ideia de que existiam, dentro do imperialismo, setores que seriam progressistas. No caso dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, se contrapondo ao as potências do eixo. E com isso, a luta da classe trabalhadora, e muito particularmente do movimento negro dentro dos Estados Unidos, passou a ser boicotada. Havia um boicote muito grande em relação a isso. Assim como também o stalinismo traiu a luta que teve na Etiópia contra a ocupação nazista, a fascista do Mussolini, continuou, inclusive, vendendo petróleo para que a Itália abastecesse os seus aviões ali na ocupação que teve na Etiópia. Isso é que vai dar todas as brechas, além de uma série de outras traições, ao surgimento desses movimentos que nós chamamos de identitários. Mas, atenção, é muito importante considerar a importância que tem da identidade dos grupos oprimidos, sobretudo num país como o Brasil. Muito importante. Mesmo na década de 60, nos Estados Unidos, as principais lideranças negras, os principais movimentos negros, eles foram sendo destruídos justamente quando se aproxima de uma política mais à esquerda. Foi o caso, por exemplo, do Martin Luther King, que foi assassinado depois de se colocar a favor de uma greve que teve dos garis. O próprio Malcolm X, depois que rompe com a nação do Islã e começa a falar que, inclusive, a alternativa poderia ser o socialismo, mesmo ele, na minha opinião, não sendo efetivamente um socialista, não se tornaria um marxista, mas ele é morto em relação a isso. Chegou a trabalhar como operário numa fábrica de Michigan e começou a compreender a relação que tinha entre raça e classes. Panteras Negras também, que apesar de todos os equívocos, mas os Panteras Negras era uma organização que defendia que não era possível resolver o problema racial por dentro das estruturas do capitalismo, tal como o Malcolm X também chegou a essa conclusão pouco antes de morrer. O que acontece é que depois dessas lideranças ter sido assassinadas e dos Panteras Negras ter sido praticamente destruído, ou seja, o Estado norte-americano utilizou uma política repressiva por um lado, mas utilizou uma política de cooptação pelo outro lado. E vai cooptando várias lideranças negras, sobretudo pequeno-burguesas, a partir do Partido Democrata, inclusive, como aconteceu com Jesse Jackson, que foi, inclusive, pré-candidato, na verdade, por dentro do Partido Democrata, e uma série de outras lideranças negras conservadoras. E, a partir daí, a combinação que havia entre raça e classe, ela vai se perdendo.
E a raça passa a ser o conceito para tentar explicar tudo. E vejam bem, era o que faziam os racistas, é o extremo oposto, ou seja, as teorias racistas que justificou a expoliação do continente africano pegava justamente a raça como eixo para explicar tudo, enquanto Lenin dizia que o mundo estava dividido entre as nações opressoras e as nações oprimidas, essas organizações racialistas, esses teóricos racialistas, exemplo de Gobineau, tentava explicar a história pegando a raça como eixo central. Portanto, o mundo estava dividido entre raças superiores e raças inferiores. Então, parte do movimento negro acaba sendo cooptado, esvazia o conteúdo da luta contra as opressões, esvazia do seu conteúdo de classe. O grupo que mais lutou contra as opressões nos Estados Unidos, que era o proletariado negro, na década de 80 e na década de 90, vai ser praticamente ter uma política de tolerância zero contra esses grupos. E os grupos que mais se beneficiaram da luta pelos direitos civis, da luta contra as opressões raciais, é justamente o setor médio e burguês, porque já existia uma burguesia nos Estados Unidos, que quando cai o Jim Crow, que era o regime de segregação racial, eles vão ser incorporados. E daí vem a ideia do Wall Street negro, a luta racial, ela ganha um conteúdo mais liberal e a identidade ela passa a suplantar a ideia passa a suplantar a questão de classe. Essa combinação que vinha nas décadas anteriores, ela vai se perdendo. E essa panela de pressão por baixo, em função de toda a opressão, de todos os ataques aos negros, sobretudo dos guetos que viraram verdadeiros campos de concentração, vai explodir com George Floyd. Não vai dar para me tratar aqui agora, em 2020, que coloca em xeque a ideia de empoderamento racial, a ideia de empreendedorismo, o racialismo, também as teorias de supremacia branca e assim sucessivamente. No Brasil tem uma importância muito grande. No Brasil, o Brasil foi o país que construiu uma das ideologias mais dinâmicas da dominação de raça e de classe, que foi o mito da democracia racial, que foi sistematizado por Gilberto Freire no livro Casagrande e Senzala, que, de maneira resumida, dizia que, durante o período colonial, havia uma confraternização entre a Casagrande e a Senzala, e, portanto, o Brasil foi o país que criou a maior democracia racial do mundo. Se o país é racialmente democrático, não tem sentido você organizar um movimento negro. Ou seja, o mito da democracia racial se transformou num obstáculo à organização coletiva do movimento negro nesse país. O movimento negro, se organizar, era acusado deles estarem trazendo para cá o racismo que existia em outros países, como o caso dos Estados Unidos e África do Sul, porque aqui não existia racismo. O que prevalecia aqui era uma democracia racial. Foi muito difícil para o movimento negro se organizar, sobretudo na década de 60, mas na década de 70, no bojo das lutas da classe operária, da reorganização do movimento operário, o movimento negro ganha uma importância muito grande. Antes, as referências eram o pai João e a mãe preta, que eram os pretos da Casa Grande. E agora passa a ser Zumbi, passa a ser Dandaras, que foram os negros que organizaram os quilombos, que se transformou numa ameaça à escravidão. Nós tivemos a marcha de 1988 contra a comemoração do centenário da abolição da escravidão, dizendo, não comemoramos, é dia de denúncia, tem que denunciar o que significou a abolição da escravidão. E aí o movimento negro recupera a política de reparações históricas. 95, com todas as contradições, também foi muito importante, que foi a luta que foi o tricentenário de Zumbi dos Palmares, comemoração da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Mesmo o movimento negro tendo se dividido, uma parte mais culturalista indo para a Serra da Barriga e uma parte que tinha uma pauta de reparações históricas indo para Brasília pressionar Fernando Henrique Cardoso. Quando é que a gente começa a perder, a esvaziar essa pauta, e digo que tem uma importância muito grande. No país da democracia racial, você se assumir como negro não é qualquer coisa. O mito da democracia racial, ele é parte do regime da democracia burguesa. E quando os negros começam a se assumir, o que aconteceu sobretudo na década de 90, início do novo milênio, significa também que ele começa a questionar a estrutura, o regime da democracia burguesa. Me avisa aí, viu, Raul? Tá bom?
começa a ter uma importância grande todas essas lutas. E tem um fato que eu posso desenvolver mais à frente, já passou dos 10? 10 minutos. Mas já continua, deu? conclua, por favor. Só para mim concluir, que tem a ver com a Conferência de Durban. E não era só aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Havia um movimento muito grande no mundo todo, e não só dos negros. LGBTs também na década de 90 foi extremamente importante. A luta indígena contra a comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. E quando acontece a conferência em Durban, na África do Sul, que é a Conferência contra o Racismo, que quase todas as organizações negras comemoram, é quando eles vão engavetar uma das políticas mais importantes que tem do movimento negro, que é a política de reparações históricas. E aí a pauta que ganha força é justamente a pauta culturalista. Esvaziou a luta negra, a luta contra as opressões, justamente do seu conteúdo de classe. Na Conferência de Durban foi engavetado, falaram que não tem reparações históricas. As delegações dos Estados Unidos, da Europa e de outros países ameaçaram abandonar a conferência. Ela ficou conhecida como uma conferência que não terminou. Inclusive, as delegações voltando para suas casas e eles voltando às resoluções. E isso vai se refletir no Estatuto da Igualdade Racial, para concluir, que nós passamos 20 anos discutindo e que ele foi aprovado em 2010 de maneira esvaziando de toda a materialidade. E aí, essa pauta mais culturalista, mais identitária, ela passa a se sobrepor a todo o programa que o movimento negro defendeu durante todo o século passado, que é o de reparações históricas, que eu posso desenvolver na volta, para não ultrapassar muito tempo.